mudando um pouquinho, falando do bumbum perfeito, e aí trazendo essa pessoa que malha em excesso ou que usa algum anabólico. A mulher, a gente já conversou sobre isso, a mulher, para ter o bumbum ideal, tem que ter músculo e tem que ter um volume de gordura bem distribuído. E é muito comum eu receber no consultório mulheres que treinam demais, o percentual de gordura muito baixo, e reclamando que o bumbum tá com aquele amassadinho, não tá legal. E aí ela fala, Thiago, mas eu treino cada vez mais e isso não melhora. E aí, como ter o bumbum perfeito? Acho que o bumbum perfeito não existe, porque ele é extremamente individual. Então, qual que é a autoimagem que a pessoa tem, com quem que ela está se comparando, e aí ela vai estabelecer uma meta que pode ser atingível ou não atingível. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao conversar com uma cliente que procura a gente por isso, é identificar se o que ela está pedindo é possível de se fazer e alinhar expectativa e realidade. Acho que esse é um ponto. Tem pessoas que prometem o que não vão conseguir entregar. Outro ponto, antes da gente falar em chegar lá, existe uma cadeia de prioridades dentro do treinamento para fazer a pessoa chegar lá. Por exemplo, se a prioridade dela máxima ela está te dizendo que é o aumento da hipertrofia de glúteos, então isso vai ter que entrar numa lei de prioridade na hora de você prescrever o treinamento para ela. E o que a gente vê na ciência é que tanto a parte posterior da coxa quanto glúteos, o volume que deveria se dar para que as pessoas conseguissem atingir os resultados que elas querem é muito menor do que o que deveria. Então, aí já tem um problema, porque todo mundo hoje fica pensando assim, a seleção de exercício para eu atingir o melhor glúteo, qual que é o melhor exercício, a variação de exercício, só que antes de chegar lá na seleção de exercício, eu tenho individualidade biológica, eu tenho questão genética, eu tenho volume de treino, seleção, o volume, a intensidade do treino, a progressão de carga. Depois que eu adequei isso tudo, que eu tenho todo esse conhecimento, aí que eu vou para a seleção de exercício. E o que as pessoas fazem? Botam tudo na seleção de exercício, esquecendo do volume, da intensidade, da progressão. Então, o que tem acontecido muito as mulheres acham que estão treinando muito, mas não estão treinando especificamente o volume que deveria para atingir o resultado sobre os glúteos propriamente dito. Ou seja, está morrendo de malhar e pode estar nada, né? Está malhando errado. Tá malhando errado. Então, isso aí é um erro profissional. Os profissionais ou estão despreparados ou não estão alinhando isso com a cliente ou a paciente. Né? E outro problema que você falou, se é uma paciente ou um cliente que tem um percentual de gordura mais baixo, você tem que tomar cuidado com a carga que você vai colocar para ela, né? Porque isso vai envolver uma distribuição adequada entre gordura e músculo naquele glúteo. Se você mostra para uma mulher, você pega aí o nível de competição, você pega um glúteo de uma mulher que está indo para competir no fisiculturismo, você fala assim, é esse o glúteo que você gostaria de ter? Dificilmente ela vai falar que é. Mas tem mulheres que vão falar, não, é esse. Então, ali você já começa a entender o que ela quer, o que ela vai estar disposta a fazer para aquilo e qual é o volume que você vai ter que dar e qual que é o nível dela abrir mão. Porque para chegar naquele nível ali, aquela pessoa abriu mão de muita coisa. Eu admiro muito quem consegue atingir esse nível de resultado estético, porque significa que você abriu mão de sair com os amigos, de comer, que é um dos prazeres da vida, né? Identifiquei. De tempo com as pessoas no social, porque você tem que dormir adequadamente, você tem que comer só aquilo que está restrito na sua dieta, você tem que treinar feito um louco. Então, e não é um mês. Às vezes é um ano, né? Um ano preparando para isso. Então, o que eu vejo é a maioria das mulheres, ela não quer ter aquele shape ali dessas mulheres que vão para a competição. Ela quer ter um glúteo arredondado, com um volume que esteja condizente com o volume da coxa dela, com os membros superiores dela. Então, o treinador, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender essa proporcionalidade, mostrar algumas fotos para ela, ver o que você quer aqui dentro, que eu tenho certeza que vocês fazem, né? Inclusive com o programa 3D. A mesma coisa que faz para a mama, por exemplo,
tem que fazer quando você vai prescrever um treino para uma pessoa dessa, para você entender o que ela quer realmente. E aí você vai determinar o volume, a intensidade e explicar a ela o que se precisa para chegar. Pode ser que você fale, olha, com a atividade você vai até aqui. Se você quiser ir além disso, aí você tem que procurar realmente um cirurgião plástico para ele te dar outras soluções.